Boa tarde, galera, tudo bom? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é a vacinação, com foco na vacinação no guia de vacinação do idoso e também para pacientes adultos de meia idade. Bom, eu já escrevi um artigo sobre esse tema, tá lá no nosso blog. Se você tiver interesse de mais detalhes no assunto, lê o artigo lá na íntegra. Mas é um assunto que tem voltado à tona recentemente com o surto do coronavírus. Muitas dúvidas surgiram a respeito da vacina da gripe, a campanha foi antecipada, nós postamos muita coisa sobre as indicações da vacina e sobre a importância, tentando conscientizar a população. Então vamos lá falar sobre as vacinas que estão indicadas para os pacientes idosos e também algumas para os pacientes de meia idade. Vamos começar por uma das vacinas mais importantes, então, que é a vacina da gripe. Então, o que é que ela previne? Como o próprio nome já diz, previne a gripe, né? Previne a infecção respiratória causada pelo vírus da influenza. É uma vacina de extrema importância nos pacientes idosos, porque o idoso constitui o grupo de risco para complicações da doença, então é fundamental que ele esteja protegido, certo? A vacina então está indicada para todos os indivíduos acima dos 60 anos, inclusive idoso é grupo prioritário, ele sempre é contemplado já no início da campanha. A vacina também pode ser tomada por outros indivíduos acima dos 6 meses de idade que não tenham nenhuma contraindicação. Ela também está fortemente recomendada para aqueles pacientes que têm doenças crônicas, como doenças cardíacas, doenças respiratórias ou outras também que façam com que esse indivíduo entre no grupo de risco. E como que é a indicação, como que é o esquema vacinal? A vacina é anual, é uma dose anual, e é necessário que seja tomada a dose da vacina todo ano, porque o vírus sofre mutações, então a vacina ela vai sendo mudada, ela vai sendo modificada ano a ano, visando prevenir o vírus que vai causar o surto. Então é preciso que tome todo ano. Uma dúvida muito comum que os pacientes têm e aí, será que a vacina pode causar doença? É muito comum ouvir os pacientes dizendo: ai, doutora, eu não quero tomar essa vacina porque ano passado eu tomei e tive gripe. A vacina da gripe é feita de vírus inativado, então ela não causa doença, ela não causa gripe. O que é que pode acontecer? A vacina é dada na época de surto, no início do surto da gripe. Então, o vírus está circulando ativamente na população. Então, a pessoa pode tomar a vacina da gripe e, por coincidência, também pegar a gripe, mas pelo vírus e não pela vacina. Ou até um outro resfriado comum e ter sintomas de resfriado e atribuir aquilo à vacina. Mas, na verdade, a vacina não causa gripe. Então, aproveitando o ensejo, vamos falar sobre os efeitos colaterais. Os efeitos mais comuns da vacina são efeitos locais, no local da aplicação. Pode ter um pouco de vermelhidão, um pouco de dor local. Em geral, isso se resolve em até 48 horas. Efeitos mais gerais podem acontecer aí cerca de 6 a 12 horas após a vacina. E, em geral, se resolvem em até 48 horas também. Pode dar um pouquinho de mal-estar, um pouquinho de dor no corpo, uma febre baixa. São os efeitos mais comuns. Em geral, se resolvem e são sintomas leves. Reação alérgica grave pode acontecer, é mais raro. E quando é que a vacina está contraindicada? Quem que não pode tomar a vacina? Então, quando o indivíduo tem reação alérgica grave ao ovo ou algum componente da vacina, em geral ela vai estar contraindicada. É recomendável que se adie a vacina para aqueles indivíduos que estão em vigência de uma doença febril aguda, moderada ou grave. Então, tá em vigência de uma doença febril, uma pneumonia, ou seja lá, uma outra infecção de moderada a grave intensidade, é esperado que resolva esse quadro e só depois, então, a vacina seja dada. Bom, esses são os principais efeitos colaterais da vacina. Existem 2 vacinas contra a gripe disponíveis no Brasil: a vacina trivalente e a vacina tetravalente. Como o próprio nome já diz, a trivalente vai proteger contra 3 cepas do vírus e a tetravalente protege contra 4 cepas do vírus. A trivalente é a vacina disponível no SUS e é a que é dada nos postos de saúde. A tetravalente está disponível nas redes privadas.
Então, é tomada uma só delas, né? E pode ser qualquer uma das duas. Vamos falar de uma outra vacina muito importante, que é a vacina contra a pneumonia. Então, a vacina, na verdade, é a vacina contra o pneumococo, que é uma das bactérias que mais causam pneumonia na sociedade. Então, existem duas vacinas disponíveis no Brasil, a vacina 13 valente e a 23 valente. A 23 está disponível pelo SUS para os grupos de risco e a 13 valente está disponível na rede privada. Então, essa vacina, as duas, né, estão recomendadas para os pacientes idosos, para os indivíduos com mais de 60 anos e também aqueles que se encontram no grupo de risco. Aí vai ser indicação médica, mas em geral pacientes com doenças crônicas, como as doenças cardíacas e as doenças respiratórias. Como que é o esquema vacinal? A recomendação é que os indivíduos recebam as duas vacinas, primeiro a 13 valente e em geral um ano depois a 23 valente, mas isso pode variar de indivíduo para indivíduo. A 23 valente pode precisar de um reforço, que em geral é dado 5 anos depois. O ideal é que o médico avalie e faça a orientação com relação à vacinação. Com relação aos efeitos colaterais, os principais efeitos colaterais são também reações locais no local da aplicação, pode ter vermelhidão ou dor, que em geral são muito leves e se resolvem espontaneamente em no máximo 2 dias. E quando que a vacina está contraindicada? Para aqueles pacientes que apresentaram reações alérgicas, né, graves, em geral anafilaxia. Aí a gente não recomenda a vacinação nesses casos. Uma outra vacina também que está indicada é a vacina contra o herpes zoster. O herpes zoster é uma doença muito comum. Ele atinge aí cerca de 20% da população geral e esse percentual é muito maior nos indivíduos depois dos 50 anos. 2/3 dos indivíduos com herpes zoster vão apresentar a doença depois dos 50 anos. E o herpes zoster, para quem não conhece, é uma doença que vai causar bolhas, vesículas, em uma faixa delimitada do corpo, que é o que a gente chama de dermátomo. Então, é muito comum que ela pegue parte do tórax, ou às vezes região de perna, de membro inferior. Ela vai fazer essas bolinhas em faixa, causa muita dor e muita ardência, e ela pode ter como complicação, né, uma das mais frequentes, é o que a gente chama de neuralgia pós-herpética, que é um quadro de dor crônica no local das vesículas. As vesículas desaparecem quando se resolve o quadro agudo da doença, mas o indivíduo continua tendo dores que podem ser muito fortes e comprometerem a qualidade de vida no local daquelas vesículas. Então, a vacina contra o herpes zoster vai prevenir tanto a doença aguda causada pelo herpes, como também as complicações, como é o caso dessa neuralgia, né, que é a dor crônica no local da doença. É uma vacina que não está disponível no SUS, é uma vacina paga. No Brasil nós temos apenas uma vacina disponível, existem duas, mas no Brasil por enquanto só temos uma. Ela está indicada para indivíduos com mais de 50 anos, é dada em dose única. É uma vacina feita de vírus vivo, por isso ela pode causar doença, então ela está contraindicada naqueles indivíduos que têm a imunidade muito deprimida, uma imunodepressão, né? Tá com a imunidade reduzida. Então, pacientes que têm, por exemplo, que fazem uso de corticoide em altas doses ou de outras medicações que diminuem a imunidade, assim como doenças primárias que por si só causam redução da imunidade, estão contraindicados de tomarem essa vacina. Está recomendada também para os idosos e para os adultos mais jovens, adultos de meia idade e também os indivíduos mais jovens, a vacina contra o tétano. E aí nós temos duas vacinas disponíveis, a dupla do adulto e a tripla do adulto. A dupla está disponível na rede pública, pelo SUS, a tripla está disponível na rede privada. Em geral, os pacientes mais velhos já fizeram o esquema inicial, que é composto por 3 doses da vacina, então será feito apenas um reforço a cada 10 anos. Para aqueles indivíduos que não conhecem o esquema vacinal ou que não realizaram, pode ser indicado esse esquema inicial de 3 doses. É uma vacina também que, em geral, vai dar poucos efeitos colaterais e mais comumente efeitos locais, de dor, vermelhidão no local da aplicação. Ela vai estar contraindicada para aqueles indivíduos com reações alérgicas graves a componentes da vacina, como é o caso da anafilaxia.
Em alguns casos, pode ser indicado pelo médico a vacinação com a tripla, e se o paciente pode pagar, né, e pode tomar na rede privada. E para finalizar, as vacinas que estão recomendadas de rotina para os idosos, vamos falar sobre a vacina da hepatite B. A hepatite B pode ser contraída através de relações sexuais ou por contato com o sangue. É importante a gente falar que os idosos cada vez mais estão tendo relações sexuais, vida sexual ativa, então é importante que a gente foque na prevenção das DSTs nessa população também, e não só na população jovem. Então a vacina está recomendada para os idosos, é feito um esquema vacinal com 3 doses, o intervalo, a segunda com 1 mês e a terceira com 6 meses após. Naqueles pacientes que já têm doses prévias, a gente só completa o esquema. Se o paciente desconhece o esquema vacinal, a gente pode coletar a sorologia no sangue para ver se ele já é protegido, ou pode fazer o esquema vacinal completo, aí vai depender da indicação médica. Bom, então essas são as vacinas que estão recomendadas de rotina para os pacientes idosos. Existem outras vacinas disponíveis na rede privada, ou algumas também na rede pública, que podem ser indicadas para pacientes idosos. Aí vai depender da avaliação médica, pesar o risco da vacina e os benefícios trazidos com ela. Então vai ser uma indicação individualizada. E aí nós temos a vacina da febre amarela, a vacina tríplice viral, a vacina da hepatite A e a vacina contra o meningococo, né? A vacina meningocócica conjugada. São vacinas que podem ser indicadas para essa população e aí vai de caso a caso. Se você tem alguma dúvida, procure o seu médico, seja avaliado para que as vacinas corretas e recomendadas para a sua idade sejam orientadas tudo direitinho. Qualquer dúvida, deixa aqui, a gente vai tentar responder todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.